Um bom dia a todos, bem-vindos ao nosso encontro um pouco diferente, o nosso encontro online, virtual. E o nosso costume é estar juntos fisicamente na casa de Deus, mas vamos colocar este momento também nas mãos de Deus, a situação que nós estamos passando nas mãos dele. E vamos repartir hoje também a palavra dele, as leituras para o nosso quarto domingo na Quaresma. E nós temos sempre 4 leituras no culto. Hoje vamos fazer 2 leituras pelo menos, a do Salmo 142 e a do Evangelho de João, capítulo 9. E nós vamos então ver e pedir que Deus nos abençoe nesse momento diferente, em que nós queremos pedir a Deus que esteja conosco nesse momento, derrame a sua graça sobre nós e nos abençoe no dia de hoje, no dia de amanhã e nos dias que seguem pela frente. Nós vamos iniciar esse momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A primeira leitura, nós vamos fazer então do Salmo que é indicado para esse quarto domingo na Quaresma. O Salmo é o de número 142, oração pedindo ajuda de Davi. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde eu ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo o que eu desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Como nós sempre fazemos quando nós temos nosso culto, nosso encontro aqui na casa do Senhor, nós vamos falar com Deus em oração e humildemente pedir perdão por nossos pecados. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos primeiramente te agradecer pela fé que nós temos, pela salvação que já prometeste a nós e por tudo que nós temos em nossa vida, graças ao que o teu Filho conquistou para nós na cruz e deixando o túmulo vazio. E uma das coisas que ele conseguiu para nós foi esse acesso a ti, acesso livre, acesso que nós temos porque ele pede a ti sempre que tu nos recebas na tua presença. E nós estamos de novo em tua presença pedindo perdão por nossos erros e pecados. Reconhecemos todos eles, mesmo daqueles dos quais nós não nos lembramos. Sabemos que atraímos para sobre nós a tua ira, a condenação, mas também sabemos que por teu Filho Jesus Cristo nós podemos ter a certeza e a segurança de chegar perante ti e pedir esse perdão, confiando absolutamente de que através do teu Filho tu nos concedes de novo o alívio, tirando a carga dessa culpa que pesa sobre nós. Nós pedimos isso e te agradecemos por nos ouvires e por nos concederes esse perdão mais uma vez. E nós o fazemos em nome desse teu Filho Jesus Cristo, desse nosso Salvador Jesus, desse que conseguiu para nós tudo isso. Através dele, em nome dele, nós te honramos, nós te louvamos e nós te adoramos. Amém. A outra leitura, o outro texto indicado para esse quarto domingo na Quaresma, é do Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler o início do capítulo 9, versículos 1 até o versículo 1 ao 3, que é o início desse Evangelho, quando Jesus se encontra com o cego de nascença, e nós vamos então comentar esse trecho e essa conversa que Jesus tem com os seus discípulos. Nós lemos em João capítulo 9, versículo 1, a partir do versículo 1. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego?
Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele e nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. É muito comum, num momento como estamos passando com essa pandemia mundial, é muito comum perguntas como: por quê? Aliás, a nossa vida, quem sabe, ou certamente, nós já nos perguntamos muitas vezes: por quê? Seja em questões do trabalho, dificuldades lá no trabalho, ou até em questões de desemprego, seja questões difíceis na família, sejam questões de enfermidade, sofrimento e até de morte. Em muitas situações, nós com certeza já perguntamos por quê. E o outro pensamento que vem logo a seguir é: será que isso é castigo de Deus? Isso vem por aquele pensamento muito disseminado por aí, de que se eu faço coisas boas, eu mereço que Deus me recompense. E se Deus, ou se eu passo por alguma situação complicada, difícil, ou como essa que nós passamos hoje, será que eu fiz alguma coisa errada contra Deus? Será que Deus está me castigando? Essa mesma pergunta os discípulos fizeram no Evangelho. Vejam a história que João nos conta aqui. Jesus estava caminhando com seus discípulos quando se encontraram com um homem cego. Os discípulos logo perguntaram, a primeira pergunta que veio à mente é: por que ele é cego? Senhor, ele é cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? E a resposta de Jesus é muito interessante e muito importante também para os dias de hoje. Jesus falou o seguinte: ele é cego, mas não por causa dos pecados que ele cometeu ou tivesse cometido, e nem pelos pecados que os pais dele cometeram. Ele é cego para que nele, na vida dele, se manifeste o poder e a glória de Deus. E é claro que também em nossa vida, também nos perguntamos muitas vezes: quem é o culpado? Claro que essa pergunta já rodou muito por aí e já houve muitas pesquisas sobre de quem é a culpa do coronavírus ou de quem é a culpa de tantas pessoas estarem por aí morrendo. Faz parte da nossa natureza humana perguntar por quê ou querer saber por quê. Querer saber de onde vem, para onde vai, quem é o culpado, saber tudo racionalmente e especialmente saber: e amanhã como vai ser? E depois de amanhã como vai ser? E na semana que vem como vai ser? E Deus reserva a si algumas respostas. Deus guarda para si algumas respostas. Começa de Jesus. Jesus não respondeu, talvez, o que os discípulos queriam ouvir. Jesus respondeu de uma outra forma. Eu não tenho certeza se os discípulos entenderam bem quando Jesus respondeu: ele é cego para que nele se mostre o poder de Deus, ou a glória de Deus. Com certeza os discípulos entenderam momentos depois, quando o cego foi curado. Mas aí também está uma outra parte interessante da história. Quando Jesus cura uma pessoa, ou quando alguém é curado por Jesus, a cura não é o objetivo em si. Olha o que aconteceu depois na história daquele cego. As pessoas que conheciam aquele homem ficaram surpresas e levaram esse homem até o templo para falar com as autoridades religiosas da época. Então perguntaram para aquele homem: mas você realmente era cego? Sim, eu era cego. Mas o que aconteceu? Bom, eu conheci um homem, ele veio até mim e ele me curou. As pessoas, as autoridades religiosas da época ficaram tão assim céticas que chegaram a chamar a família daquele homem para se certificar de que realmente ele era cego de nascença, se não era algum truque, alguma enganação, só para que alguém fosse glorificado como um grande curandeiro. E depois perguntaram para aquele homem de novo: você realmente era cego? Mas
essa pessoa que te curou, quem era? Eu disse, olha, eu não sei, eu não conhecia essa pessoa de verdade, eu só sei que ele só pode ser um profeta. Mas ele te curou num sábado, então ele não pode ser ele é um pecador. Aí o homem respondeu, olha, se ele é pecador ou não, eu não sei, só sei que eu fui curado e que agora eu estou bem e estou enxergando. Por toda essa história, aquele homem foi expulso, ele foi excluído do templo. Momentos depois, Jesus o encontra de novo e conversa com ele. E Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? E aquele homem diz assim, bom, se eu conhecesse esse Filho do Homem, me encontrasse com ele, é claro que eu creria nele. Então Jesus diz, você já viu esse Filho do Homem? Sou eu, esse que fala com você. E a resposta daquele cego ou ex-cego é muito interessante também para a época de hoje e para o momento em que nós vivemos hoje. Aquele cego disse, eu creio, Senhor. E caiu de joelhos perante Jesus e o adorou. O que Jesus queria não era só a cura. O que Jesus disse para que nele se manifeste a glória e o poder de Deus, não era só que o homem ficasse curado fisicamente, mas que ele falasse, que ele testemunhasse e que o poder de Deus fosse visto e sentido por mais pessoas e que confiassem em Deus como aquele que pode transformar não somente a vida física de alguém, mas a vida, o coração dessa pessoa. O apóstolo Paulo, ele também fala um outro versículo que às vezes a gente se surpreende e talvez a gente não entende na hora o sentido dessas palavras. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo fala o seguinte, todas as coisas cooperam ou trabalham junto para o bem dos que amam a Deus, para aqueles a quem Deus tem chamado. Mas o que tem a ver o coronavírus com tudo isso? Tem a ver com o que Deus quer ou com o propósito que Deus tem também com tudo o que está acontecendo, com essa pandemia, com essas ordens e decretos de autoridades para que as pessoas fiquem em casa, reclusas e confinadas. Talvez na hora em que se deu tudo isso, a gente não entendeu muito bem por quê e talvez como, mas após alguns dias em casa de confinamento, talvez nós já tenhamos descoberto algumas coisas que Deus pretende ou que Deus gostaria que acontecesse. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp de alguém que colocou a seguinte frase que já está pronta na internet, mas eu recebi essa frase, com o bar fechado, eu me vi em casa conversando com a minha esposa, e sabe que eu estou percebendo que ela é uma pessoa muito legal? Quem sabe esse seja um dos primeiros objetivos de Deus ao permitir que ocorresse essa pandemia toda pelo mundo, que nós ficássemos um pouco mais em casa, de frente para a nossa família, ou junto com a nossa família, convivendo com a nossa família um pouco mais do que nós convivemos normalmente. Conversar mais e estar mais próximos à esposa, ao marido, aos filhos, aos irmãos, aos pais, dividir com eles nossos momentos, compartilhar com eles coisas que talvez nós não tenhamos compartilhado antes, porque, não sei, falta tempo, enquanto um sai para trabalhar, o outro volta para estudar, o outro fica em casa. Quem sabe nós não tivemos tempo, ou muito tempo, quem sabe, ou nós não utilizamos muito tempo para ficar junto com a nossa família. E agora nós somos, digamos assim, obrigados a olhar para o outro dentro de casa e nos abraçar de novo e a reconhecer aquele que Deus ou aquela que Deus colocou ao nosso lado, os presentes que Deus nos deu, que são nossos filhos, e juntos nós voltarmos a um tempo talvez mais antigo, quando não havia ainda a internet, quando não havia muita coisa que nos distraísse dentro de casa, em que nós ficávamos mais juntos, nós conversávamos mais. Até no passado nós tínhamos as refeições em conjunto, nos sentávamos à mesa em conjunto e nós tomávamos um café, nós almoçávamos ou até jantávamos em conjunto. Essa aproximação dentro de casa
talvez seja um dos objetivos que Deus tanto queria. O outro objetivo, isso nós também já vimos, é uma volta àquelas velhas recomendações, velhas no sentido de antigas recomendações, de cuidado com a própria higiene. Quando a mãe falava assim, ou sempre fala, lave as mãos antes de almoçar. Agora, nós precisamos usar essas técnicas, essas coisas muito antigas de lavar as mãos, de nos assear um pouco com mais cuidado, para não infectar outros ou para não levar para dentro de casa alguma infecção ou esse vírus. Deixar lá fora o chinelo ou o sapato que nós usamos para sair, deixar lá fora a roupa que nós usamos para sair e usar uma outra roupa dentro de casa. Há muita coisa acontecendo de higiene pessoal um pouco mais intensiva. Os cuidados com a casa, a limpeza de casa está sendo de uma forma muito mais intensiva agora. Família, higiene pessoal, que é a nossa saúde. Mas o que Deus tinha muito interesse era que nós voltássemos nossos pensamentos a Ele. A nossa relação com Deus certamente está mudando no bom sentido, se intensificando, porque eu não lembro de outra oportunidade, outro período em que houve tantas mensagens na mídia sobre Jesus, sobre confiança em Deus, mensagens de estar junto com Deus, confiar no poder dEle, no perdão dEle e na ajuda dEle. Talvez nós nunca tenhamos lido a Bíblia tanto como nessa época, e talvez não sozinhos, mas junto com a família. Quem sabe nós nunca tenhamos orado tanto, falado com Deus tantas vezes, pedindo, é lógico, que passe logo essa pandemia, os riscos da saúde e que volte logo a nossa vida normal. Talvez nós nunca tenhamos orado tanto pelos outros, por outras pessoas, por outros países. Quem sabe nós nunca tenhamos orado tanto por famílias que já perderam entes queridos por causa de tudo que está acontecendo em nosso mundo, em nosso planeta. A relação com Deus, quem sabe, estava um pouco deteriorada. Esses fios que nos levam até Deus, esses fios talvez estivessem um tanto desencapados. A nossa vida no dia a dia, quem sabe, estivesse tão corrida e tão sem esse encontro com Deus, que Deus permitiu que ocorresse alguma coisa no mundo para que nós fôssemos agora, de certa forma, forçados a dizer, como o salmista no Salmo 121, elevar os olhos para Deus e pedir dele o socorro, ou como o Salmo de hoje, o 142, Deus, por favor, eu estou quase em desespero, me ajuda. E é isso que Deus está conseguindo. E Deus está conseguindo de verdade. Estamos falando muito mais de Deus, de Jesus Cristo, não só de Deus, mas de Jesus, do seu perdão, do seu conforto, talvez como nunca se falou antes. E por quê? Porque Deus permitiu que algo diferente acontecesse no mundo, que algo terrível acontecesse, para que nós nos achegássemos mais próximos dEle e tivéssemos mais esse tempo. E nós temos tempo. Deus está nos dando mais tempo para nossa família, para nós próprios, para as reflexões pessoais, para decisões que talvez nós nunca tenhamos pensado em discutir em casa antes, e especialmente para que nós nos voltemos mais para Deus também, e que a gente possa sair dessa situação toda, como o salmista fala no final do Salmo 142, então Deus, livra-me do sofrimento e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Davi, no Salmo, ele promete a Deus, Deus, eu estou precisando da tua ajuda, eu preciso que tu me socorras, que tu me livre do inimigo, e quando eu for liberto de tudo isso, eu vou até o teu templo, eu vou até a tua presença e vou te louvar. O que o cego fez também. O cego estava sofrendo muito. Eu não sei como é não poder enxergar. Eu não sei como é não poder ver as cores.
Eu não sei como é não poder sair sozinho e me divertir e olhar para as coisas do mundo. Aquele cego nunca teve isso. E de repente, alguém surge na vida dele e o livra do seu sofrimento. E o que ele fez? Ele contou para quem quisesse ouvir, mesmo com o risco de ser colocado de lado, o que aconteceu com ele. Mas ele não deixou de dizer: ele me curou, o que eu vou fazer? Se ele é pecador, se não é pecador, se ele é grande, pequeno, eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo, ponto final. E depois de tudo isso ele se encontra com Jesus, Jesus encontra ele e na conversa Jesus pergunta: você crê no Filho do Homem? Ele fala: eu creio. De tudo que está acontecendo em nosso mundo hoje, de tudo que está acontecendo à nossa volta, nós só podemos pensar, nós só podemos nos dirigir a Deus e pedir: Senhor, me ajuda, Senhor, me conforta, Senhor, me protege. Senhor, quando eu estiver livre de tudo isso, é claro que eu vou te louvar. Eu vou poder de novo sair da minha casa, eu me encontrar com meus amigos, eu vou poder voltar ao trabalho, para a escola, para a minha empresa, e também vou poder voltar ao convívio dos irmãos da fé na tua casa, e lá eu vou te louvar, lá eu vou te enaltecer, lá eu vou te honrar, porque tu foste bom para comigo. E se houver algum momento de tristeza em nossa vida, vamos olhar de novo para esse salmo e vamos olhar de novo para esse evangelho de hoje, quando Jesus pergunta para cada um de nós: você crê no Filho do Homem? E nós não precisamos perguntar, como o cego perguntou: olha, se eu chegar a conhecer esse Filho do Homem, é claro que eu vou crer. Nós já o conhecemos, ele já se fez conhecido para nós. Aliás, ele já se fez conhecido de tal forma que, assim como essa cruz que está atrás de mim nos informa e nos comunica o que ele fez para que eu pudesse ter a certeza do que hoje eu sou. Hoje eu não sou um qualquer um, hoje eu não sou alguém andando na escuridão. E a epístola para o culto de hoje, de Efésios 5, Paulo fala: vocês viviam na escuridão, mas agora vocês vivem na luz. E se eu deixei a escuridão, se eu não vivo mais na escuridão e agora enxergo porque eu estou na luz, isso se deve ao Salvador Jesus, que tudo fez para que hoje eu pudesse enxergar, não só enxergar as coisas do mundo, as coisas, as maravilhas que Deus criou, mas para que eu pudesse enxergar as bênçãos dele na minha vida, para que eu pudesse enxergar tudo que Deus faz para que eu não sirva ao pecado, como o apóstolo Paulo fala na epístola de hoje, para que eu não volte para a escuridão, mas para que eu ande e continue caminhando na luz. Que essa situação que nós enfrentamos hoje, que tudo que nós passamos aí, esse confinamento, essa restrição que nós estamos tendo de locomoção, inclusive, praticamente, que nos faça refletir e que nós atendamos aos pedidos de Deus, para que nós demos essa importância para a nossa família, nos encontremos com ela de novo, e que esse encontro que nós temos com a nossa família não pare depois do confinamento. Que quando tudo isso acabar, que nós possamos continuar sempre juntos dessa família, que nós possamos continuar olhando para essa família e por essa família, que nós continuemos orando, não somente por nós, pela nossa saúde, por nossa vida, mas que nós continuemos orando por nosso país, por nossa cidade, pelo mundo inteiro, para que mais pessoas como nós possam crer em Jesus e serem salvas e terem essa mesma certeza da salvação que nós já possuímos. Quem sabe amigos nossos não têm essa certeza ainda. Quem sabe parentes nossos não tenham essa mesma certeza e alegria do perdão dos pecados e da salvação prometida. Vamos pensar sobre isso em nosso confinamento? Vamos refletir sobre tudo isso e vamos deixar que Deus nos oriente depois, quando nós vamos voltar, quando nós vamos retornar à nossa vida e quando nós de novo olharmos para o nosso próximo, para nossos colegas e amigos, e quando nós pudermos abraçar um ao outro de novo e que esse abraço tenha o sentido que nós estamos refletindo agora. E quando nós voltarmos à casa do Senhor,
quando nós pudermos nos encontrar de novo na casa de Deus, vamos louvar a esse Deus, vamos cantar a Ele de novo, vamos honrá-lo de novo, vamos clamar a Ele de novo, porque Ele tem sido muito bom para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos oriente e que Deus conduza nossos pensamentos, ações e nossas decisões que estamos tomando em nosso confinamento, em nossa restrição de movimentos, e que a nossa volta seja uma volta sob a orientação de Deus e com o poder dEle. Que Deus nos abençoe e esteja conosco todos os dias. Amém. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos voltar a Te agradecer, e muito, por tudo que fazes por nós. Nós queremos Te agradecer por esses momentos que temos agora um pouco mais restritos, junto com nossa família, e mais próximos a Ti, com certeza, e que nós aproveitemos bem esses momentos, e que ao final desse confinamento, nós possamos dizer: Senhor, Tu tens sido muito bom para conosco, e que nós possamos Te louvar tanto mais do que nós já louvamos antigamente ou antes desse confinamento, e que a nossa vida seja voltada para esse caminhar na luz. Nós queremos orar por todas as pessoas que estão sofrendo, por aquelas que perderam, quem sabe, algum ente querido em toda essa pandemia que está acontecendo. Queremos orar por todos aqueles profissionais que não podem ficar em casa, mas que precisam estar à frente da batalha. Muitas pessoas que trabalham no setor da saúde, da segurança, são tantas pessoas que se envolvem diariamente, correndo o risco que nós não estamos correndo ao estarmos em casa. Pedimos proteção sobre cada uma dessas pessoas. Pedimos também a Tua orientação para com nossas autoridades, que estão correndo, que estão também atarefadas em ver o melhor caminho a seguir para que haja o menor risco possível para todo mundo. Enfim, Senhor, estenda a Tua mão sobre o Teu povo. E por Teu povo nós queremos colocar todo o povo que habita essa terra, esse planeta. E que nós que já cremos em Ti possamos continuar com muito mais segurança em Ti. E as pessoas que não creem em Ti, que também possam ver nesses momentos a Tua ação, mas não como castigo, mas como uma chance, mais uma oportunidade para poderem olhar para o Teu Filho e também crer. Nos ajuda, Senhor, a passar por esses momentos. Nos abençoa nesses momentos, nos protege e continua sendo o nosso grande orientador e nosso guia em todas as coisas. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, gente. Então nós nos despedimos aqui e fica também sempre o convite e a comunicação de que em todos os dias da semana, menos domingo, de segunda a sábado, todas as noites, segunda-feira, terça-feira, quinta e sexta às 20 horas, quarta e sábados às 19 horas. Todos esses dias, nesses horários, os pastores do distrito estarão fazendo aquelas mensagens, aqueles estudos que normalmente eram realizadas nas quartas-feiras pela hora luterana. Então nós, como distrito, como pastores do distrito e por assim sugestão dos pastores da hora luterana, nós estamos assim fazendo estudos todas as noites. Então, por exemplo, amanhã, segunda-feira, terça-feira, 20 horas, quarta-feira, 19 horas, quinta e sexta, 20 horas e sábado, 19 horas. Em todos esses horários, durante uma meia hora mais ou menos, um dos pastores estará conversando com vocês ou conosco, enfim, e nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo João, justamente uma carta que fala do amor de Deus. Então, todos os dias nós temos chance de ter um culto, um momento juntos. Então eu peço que vocês reservem esses horários e junto com a família assistam, participem inclusive também
e permitam que Deus trabalhe o nosso coração todos os dias, como a gente sempre deixou, como a gente sempre permitiu. Mas são momentos muito especiais em que a gente pode reunir nossa família e ouvir juntos a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e nos oriente em todos os momentos, mas de maneira especial nesses momentos que estamos vivendo agora de reclusão, de talvez incertezas, de medo, mas com conforto, com consolo da palavra do Senhor, de que Ele sempre diz: estou contigo todos os dias, até o fim. Que Deus nos abençoe. Amém.